Oi, Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do final de semana aqui no VEDA 2017 do canal Na Minha Estante. E hoje trago para vocês uma sugestão incrível da minha amiga Alice Cunha, que na hora de roteirizar eu meio que fiz o louco e tirei praticamente quase todos os livros da estante. Mas o tema de hoje, como vocês podem ver pelo título aqui embaixo, é um tema recorrente para qualquer leitor desse nosso Brasil e desse nosso mundo. Pois sim, hoje eu vou falar sobre os meus livros não lidos na estante. Enfim, vai ser mais uma conversa para vocês de como eu controlo meus livros não lidos, por que eu tenho tanto livro não lido assim, e o que faz um livro ficar não lido na minha estante. Enfim, vamos tentar entender que eu e você temos livros não lidos na estante, não é mesmo? Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, para começar essa nossa conversa, eu acho que a gente tem que deixar tudo em pratos limpos, não é mesmo? E vamos ser sinceros, eu tenho muito livro não lido na estante justamente porque eu me descontrolo na hora que eu compro livros. Posso passar meses e quando eu for comprar um livro eu vou acabar comprando mais de um e eu vou ter sempre mais de um na estante já não lido me esperando. E isso vai passando os meses e vai criando uma pilha enorme e quando a gente vê metade da nossa estante de livros não lidos, a gente não tem tempo para ler aquilo tudo. Isso aconteceu muito comigo lá em 2010, 2011, 2012, mas a partir de 2012 mais ou menos, que foi um projeto da Lívia, do Luiz Schabuck, do saudoso Luiz Schabuck, justamente ler mais e comprar menos livros e que eu participei, eu comecei a me controlar mais e isso foi diminuindo a quantidade de livros não lidos que eu tinha na estante. Tanto que se eu comparar o que eu tenho de não lido hoje para o que eu já tive há muito tempo atrás, é praticamente uma vitória. E sem falar que hoje eu encontrei mecanismos para fazer um controle maior do que eu tenho de lido e de que não lido, de que eu recebi de editora, de que eu recebi de presente, que é nesse caderno aqui. Eu já comentei um pouquinho sobre esse caderno em um vídeo de como eu organizo minhas leituras, vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não assistiu. E esse caderno é totalmente exclusivo para leituras não realizadas. Aqui eu vou marcar quais são os livros que eu recebi, que eu comprei e que por acaso eu ainda não li. Comecei a fazer o controle nesse caderno nesse ano, tanto que vocês podem tentar ver aqui, está escrito janeiro de 2017. E eu comecei o ano de 2017 com mais ou menos 50 livros não lidos, o que pra mim já é muita coisa nos meus 400 livros que eu tenho aqui em casa mais ou menos. No presente momento, onde eu já comprei mais livro, onde eu já recebi mais livro e etc., eu tenho 54 livros não lidos. Porque alguns do que eu comprei e que eu recebi eu já li, então nisso eu consegui que a pilha não ficasse ainda maior do que ela já estava. Sempre quando eu termino de ler um livro, eu venho aqui e marco que eu li o livro no mês e o ano. Mas enfim, é mais ou menos isso que eu faço para organizar as minhas leituras não lidas e para saber ter um controle de como eu tô lendo e de qual a velocidade que eu tô lendo esses livros que estão parados aqui na estante. Mas daí vem a grande pergunta central desse vídeo, que é como você conseguiu deixar 50 livros não lidos na sua estante? You know nothing, Jon Snow. E a resposta é bem simples, para falar a verdade. Procrastinação. É inerente, por mais que você compre 5 livros e aqueles 5 livros você quer ler muito, pelo menos 3 daqueles livros você não vai conseguir ler naquele momento e quando você for ver já vai ter passado a vibe e você vai estar esperando voltar aquela vibe para pegar aquele livro para ler. E isso é um problema real. Eu digo até que talvez seja o meu principal problema no momento. Eu sei que eu quero ler aquele livro, eu mantenho aquele livro, mas eu não sei quando eu vou estar no clima para ler ele. E o problema não é nem desapego a eles, eu consigo hoje em dia me desapegar muito bem de livros que eu não quero mais ler, mesmo que eu ainda não tenha lido eles. Mas no caso desses livros, são livros que eu de fato quero ler, mas você não sente que ainda é o momento. 2 exemplos disso é o Esposa 22, da Melanie Gideon, lançado por aqui pela Editora Intrínseca. Esse aqui é um livro de chiclete. Geralmente eu leio chicletes muito rápidos, mas por algum motivo eu ainda não encontrei o momento certo para pegar esse livro aqui e eu só vejo recomendações muito boas e de gente que eu confio muito na opinião. E eu acho que eu já tenho esse livro há uns 2 anos, mais ou menos. Isso é um problema de verdade, mas não é só isso que acontece. Dentro desse grande tópico da procrastinação, existem ainda outros subtópicos que me fazem não ler um livro em um determinado momento.
Bem, um dos submotivos principais para eu não ler um livro no momento que ele chega ou para eu procrastinar a leitura dele são calhamaços. Eu sou um leitor extremamente preguiçoso e eu preciso estar no clima para ler calhamaços. Eu preciso sentir que a narrativa do livro vai ser bastante fluida para que eu ignore o fato do livro ser um calhamaço. Sim, me julguem muito forte. Dois livros que estão parados aqui na estante, justamente porque eles possuem mais de 400 páginas. Eu olho para eles e falo, caramba, eu vou demorar pra caramba lendo eles. É o Bosque Subterrâneo e A Lista da Cecília Ahern. O Bosque Subterrâneo nem tanto, porque esse aqui é o segundo volume da série e eu acabei solicitando sem saber que eu precisava de um primeiro volume. Mas principalmente A Lista, que eu amo os livros da Cecília Ahern, mas aí ele é em terceira pessoa. Eu fico pensando, caramba, será que a história vai engatar? Será que a narrativa vai ser fluida? Será que eu vou me prender com a história? E eu fico nesse será, só procrastinando a leitura do livro, e ele já está há uns 2 anos na estante também. E já que estamos falando de preguiça, vamos falar um dos meus casos mais vergonhosos, que é ler livros em inglês. Existe um grande problema comigo, que é, eu leio muito rápido quando é um livro digital, mas quando é um livro físico, eu demoro pra caramba pra ler. Parte dos meus livros não lidos são livros que eu comprei em inglês e que não li, simplesmente não li ainda. Por exemplo, nós temos a segunda trilogia da série The Vampire Diaries, da L.J. Smith, que eu comprei antes de ser lançado por aqui, o livro já foi todo publicado pela galera, e eu ainda não li nenhum dos dois que eu tenho aqui em casa. Agora, uma vergonha maior, assim, é o caso de Reckless, A Maldição da Pedra, da Cornelia Funke, também já publicado aqui no Brasil, que eu comprei também antes de ser publicado aqui no Brasil. Eu até comecei a ler ele no final do ano passado, eu estou mais ou menos na metade, na página 157, os capítulos são bem curtos, a diagramação dele é enorme, ou seja, não teria desculpa para eu estar enrolando para ler ele, mas eu estou enrolando para ler ele e até o momento eu não voltei para ler ele, e isso é uma vergonha. Mas um dos principais motivos, assim, de eu acabar enrolando para ler um livro que eu tenho aqui na estante e que eu comprei ou que eu solicitei e que eu olho para ele e não consigo pegar é o hype. Eu já fiz um vídeo sobre livros hypados, vou deixar o link aqui em cima. E eu tenho problemas com livros hypados, eu tenho problemas com essas expectativas que todo booktube ou toda a blogosfera acaba criando em cima de um livro, de um lançamento que seja. E mesmo quando eu consigo passar a barreira atual de comprar o livro, aí existe a barreira de tirar o livro da estante e começar a ler. Tem alguns casos aqui que muita gente vai me olhar extremamente assustado, por exemplo, The Keys of Deception. Paguei caro nesse livro, eu paguei o preço cheio dele, na livraria mesmo. Mesmo assim, eu parei na página 18 do primeiro capítulo, ou seja, nem no começo ainda, justamente por conta do medo de me decepcionar. Outro caso, assim, mistura tudo, o hype, o medo do livro grande, é o Corte de Espinhos Rosas da Sarah J. Maas, lançado por aqui pela Editora Galera. Eu tenho o primeiro volume e o segundo volume, que é Corte de Neve e Fúria. E como se não bastassem os dois serem livros enormes, principalmente o Corte de Neve e Fúria, que é esse calhamaço aqui, o medo do hype que eu tenho desse livro aqui é enorme. Ainda mais que o hype aqui no Brasil é muito maior do que o hype lá fora, sem sombra de dúvidas. Outra fantasia também super hypada que eu ainda não li, Uma Chama Entre as Cisas, da Sabata Hila. Eu recebi esse livro aqui de cortesia da própria editora. Já vai sair o segundo volume, se não me engano. Eu cheguei a começar a ler na página 54 e eu parei por motivo nenhum. Parei porque realmente estava com medo desse hype do livro. Isso tudo que eu mostrei pra vocês, todos esses exemplos, não é nem 1/3 do que eu tenho parado na estante. E isso é um problema. Mas enfim, por esses motivos que eu ainda não li muitos desses livros. E apesar de não serem motivos muito bons, assim, na minha cabeça faz sentido. E são livros que eu quero muito ler, mas eu preciso enfrentar esses meus medos e finalmente conseguir ler todos eles, pois eu sou esse tipo de leitor. Bem, pessoal, esses são apenas alguns dos meus livros parados aqui na estante e que eu ainda não li. Eu expliquei o motivo para vocês de porque eu ainda não tenho lido, apesar de que eu sei que não são motivos muito bons. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, e se vocês gostaram, clique aqui embaixo no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne um Geek Crush, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo que tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, eu geralmente posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. E aí, vocês possuem muitos livros parados bastante de vocês. Por que vocês ainda não leram esses livros? Vamos conversar aqui embaixo, vamos debater sobre o assunto, pois aqui foi o Ribeto para mais um vídeo super especial desse nosso Verdade 2017. Tchau, pessoal, e até amanhã.